Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre maternidade e mercado de trabalho, porque eu recebi algumas mensagens, na verdade, três mensagens, de três mulheres que, coincidentemente, em uma semana, me mandaram essas mensagens, dizendo que acabaram de voltar de licença, delas foram demitidas e uma está com muito medo de ser. Primeiro, é, eu passei por isso. Eu já falei para vocês que eu fui demitida na minha volta da licença maternidade, um mês depois. Então eu me sinto no meu lugar de fala para dizer algumas coisas para vocês. Eu acho que existe uma crueldade ainda muito arraigada do mundo corporativo e do mercado de trabalho em relação às mulheres. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista da Rita Lizauskas, que ela falava exatamente sobre isso, mas ela estava se referindo ao mundo das atletas, que quando elas ficam grávidas elas perdem patrocinadores, porque está tudo relacionado com a performance do corpo, enfim, que é cruel no seu máximo de crueldade. Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar muito sobre ele ainda, porque uma mulher, quando ela fica grávida, quando ela toma a decisão de ser mãe, quando ela fica grávida, o corpo dela todo tá trabalhando imensamente para gerar aquela vida, e isso não é uma doença, isso não nos impede de trabalhar, isso não impede a nossa produtividade, mas isso gera muitas piadas sobre a mulher estar grávida, tem muita água no cérebro, não vai conseguir pensar, vai ter um ataque, vai chorar muito. Olha, a minha gravidez não foi fácil. Foi planejada, eu queria ficar grávida, mas eu estava emocionalmente muito sensível, o que não me impedia de fazer um bom trabalho. O que nunca me impediu de fazer um trabalho, o trabalho que eu acreditava. Ainda assim, eu fui demitida na volta. E eu tô postando esse vídeo para falar para essas mães e para todo mundo que fala sobre essa pauta e não deixa que essa pauta morra, porque ela não pode morrer, que a gente precisa sim falar mais sobre isso, que o mundo corporativo, que o mercado de trabalho, seja ele qual for, seja do segmento que for, ele precisa entender e compreender a mulher no seu estado de gestação e entender que depois que ela pare, ela está durante 4 meses em casa alimentando uma criança que precisa estar viva. Ela está nutrindo, alimentando, e ainda que não seja com o próprio leite, ela está criando um laço com essa criança que precisa ser criado. Inclusive as mães que optam por adotar uma criança, elas têm esse direito a essa licença maternidade, que não é essa mamata que muita gente do mundo, não sei em que planeta essas pessoas vivem, elas acham que é. Porque é o tempo de você se entender naquele contexto, de você entender aquele contexto da maternidade e de você criar e começar a criar vínculos com um novo ser humano. O pai presente, obviamente, é fundamental e não é simplesmente o pai me ajuda. Não, o pai é pai e ele tem tanta responsabilidade quanto a mãe em estar presente e fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. O que eu acredito é que a gente deve falar muito sobre essa pauta, mas muito mesmo, porque eu vejo coisas cruéis acontecerem e vejo coisas, infelizmente, vejo crueldades partindo, infelizmente, até de outras mulheres, mães.
a gente precisa se unir, a gente precisa repensar o papel da maternidade nesse mercado, no trabalho. A gente não pode parar de trabalhar, enfim, e mesmo que a gente pare, a gente precisa parar de julgar tanto e achar que todo mundo entende, porque eu vejo algumas pessoas julgando a mãe que volta ao trabalho e dizendo que ela não será mais produtiva como antes. Mentira, será. Até porque a gente tem que ser produtiva, porque a gente quer voltar para casa para ficar com o nosso filho. Ou que a mãe que não volta ao trabalho é julgada porque ela não volta. Não, é uma escolha. Se ela puder ter essa escolha, enfim, se ela quiser fazer essa escolha, a maternidade ela acontece de formas diferentes para muitas mães. E o mercado de trabalho tem acontecido de forma igual para várias delas. Então isso tem que ser revisto, isso tem que ser mudado. A gente não fica com muita água no cérebro, a gente não fica burra quando está grávida e a gente não está em casa curtindo uma sauna e fazendo a unha quando a gente pare ou quando a gente tem o nosso filho adotivo, criando vínculo com ele. É um direito, e não é um direito não é só da mulher, é um direito da criança. É um direito de sobrevivência da criança. Então o mercado precisa discutir sobre isso. E eu ter recebido essas 3 mensagens de 3 mulheres diferentes em uma semana, e hoje eu vi essa entrevista da Rita Lizauskas falando sobre as atletas e do quão cruel é esse mercado com uma mulher que usa o próprio corpo para trabalhar, porque ela tem que ter performance, porque ela tem que dar o máximo. E os patrocinadores cortam as marcas, cortam os patrocínios. Ela inclusive citou que marcas fazem campanhas grandiosas no Dia das Mães, mas são as mesmas que cortam o patrocínio das atletas, mulheres, quando elas resolvem ser mães. A gente precisa deixar essa discussão na pauta, a gente precisa se unir e a gente precisa se ajudar. E eu acho que tem empresas que já estão se movendo nessa direção de acolher mães que estão, empregar mães que estão há mais de 2 anos fora do mercado. A gente precisa sim de uma ajuda para voltar para o mercado. E não é por uma questão de caridade, não. É porque nós somos mulheres produtivas. O fato de termos escolhido a maternidade não nos impede de trabalhar. Não é que uma coisa acaba com a outra. Eu não escolhi a maternidade em detrimento à minha profissão. Eu, no caso, escolhi as 2 coisas. E eu tenho direito ao trabalho, como eu tenho direito ao cuidar do meu filho. Então, vamos ficar juntas nessa discussão, vamos trazer isso mais para tona, vamos falar mais sobre isso, porque muita gente nesse mercado corporativo, no mercado de trabalho, muitas leis e muitos RHs e muitas pessoas precisam começar a enxergar isso de uma forma séria, com a seriedade que ela tem, tanto para as mães que estão parindo, quanto para as mães que estão adotando. A gente precisa de um tempo para se relacionar com essa criança. É muito importante colocar um filho no mundo, criar um filho. Então, estamos juntos. Eu quero dizer para vocês que passei por isso, consegui trabalho, consegui me recolocar e estou disposta, inclusive, a ouvir mães que estão passando por alguma questão desse tipo e tentar ajudar de alguma forma e tentar entender onde elas esperam uma recolocação para poder fazer uma rede de mães que precisam voltar ao mercado de trabalho, tá bom? E as 3 mães que me mandaram a mensagem, fiquem em contato comigo, vamos falar mais sobre isso, vai dar tudo certo, tá bom? A gente não vai deixar essa pauta morrer, não. Beijo.